Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula de termodinâmica da nossa série Fácil e Descomplicada, Desmistificando a Termodinâmica. Essa é a aula 4, Propriedades Termodinâmicas, parte 3, onde nós estaremos falando do significado da variação da entropia e também da entropia como uma propriedade de estado. Uma breve apresentação: sou Michele Camargo, engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Itajubá desde 2005. Mais detalhes aí sobre a minha carreira no LinkedIn. Contato com a gente, engenharia companhia 2016@gmail.com, e no canal do YouTube você pode colocar as suas considerações aqui embaixo, você pode dar um joinha. E a gente tem também um outro canal de comunicação lá através do Facebook, né? Então no Facebook a gente tem um grupo que é o objetivo é a interação, né? Então você pode colocar suas observações, colocar os seus comentários. E tem também a página Engenharia e CIA, né? Engenharia e Companhia, onde nós divulgamos todo o trabalho que nós fazemos aqui, todos os vídeos que nós produzimos e por aí vai. Bom, você pode, se você gostar do nosso canal, você pode compartilhar o vídeo, se gostar do vídeo, gostar do canal, você pode dar um joinha. Também você pode ajudar a patrocinar o canal comprando na nossa loja. Então desde já agradecemos a todo aí você que já está comprando com a gente, então, você tem nos ajudado bastante. E se você não conhece ainda, a nossa loja está vinculada ao Magazine Luiza, é magazinevocê.com.br/magazine engenharia e companhia. Aqui você vai encontrar qualquer coisa que você procurar em qualquer loja, né? A única diferencial é que você vai estar ajudando a gente a manter o canal. Então aí fica a critério, se você gostar, você pode nos ajudar a patrocinando aí o canal, né? Bom, vamos então à aula, né? Propriedades termodinâmicas, aula 4, né? A continuação das propriedades, nós estamos ainda no comecinho de termodinâmica. Essa é a parte 3, onde nós estaremos falando do significado da variação de entropia e a entropia como propriedade de estado. Lembrando que propriedade de estado, para definir um estado da matéria, eu tenho que ter pelo menos duas propriedades. Então, digamos que eu tenho a água, a pressão de 1 bar e a temperatura de 20 graus Celsius. Qual é o estado da água? Ela é líquida nessa situação. Se eu tiver uma outra situação onde na mesma pressão de 1 bar eu tiver a temperatura de 120 graus, eu tenho a água na forma de vapor. Isso que quer dizer estado da matéria quando a gente fala aqui. Então a entropia ela também pode ser considerada uma propriedade de estado, da mesma forma como pressão, temperatura e volume, como a gente já vem trabalhando com essas propriedades. Bom, o significado da variação da entropia. Existe uma relação entre o sentido da troca de calor e a variação da entropia. Então, ou seja, da forma o calor ele entrando ou saindo no sistema, ele vai influenciar a variação da entropia para mais ou para menos. E é isso que a gente vai discutir aqui. Matematicamente, a entropia ela é uma integral. A gente apresentou lá que ela é uma integral do calor pela temperatura e depois mais uma parcela, né, da integral do calor pela temperatura relacionada ao aumento de temperatura que o atrito do escoamento proporciona no fluido, né? Então eu tenho um atrito viscoso do fluido e isso gera calor. Ele é significativo ou não? Não sei, vai depender do meu sistema. Com um sistema de baixa pressão, talvez. Com um sistema de baixa temperatura, talvez. Agora, com um de alta temperatura, a quantidade de calor que o escoamento em termos de viscosidade vai causar, talvez não seja significativo. Então, é mais ou menos caso a caso. Então, matematicamente, a entropia ela é uma integral e o resultado dessa conta matemática ela pode ser mais ou pode ser menos, dependendo, óbvio, né, dos meus parâmetros, das minhas condições de análise. Esse sinal, mais ou menos, depende então, no caso da temperatura, como nós acabamos de falar, e depende do calor, que nós falamos que a integral ela é a fórmula da entropia é uma integral de calor por temperatura, né? Então o sinal vai ser mais ou menos dependendo de como esses parâmetros se comportarem. Então, temperatura, do ponto de vista absoluto, que é o que nós temos que trabalhar aqui na termodinâmica, que a gente utiliza o Kelvin como temperatura, não é grau Kelvin, né? Repetindo aqui que a gente já falou lá atrás, mas o Kelvin como temperatura é sempre positivo, porque é uma escala absoluta, vai de 0 a alguma coisa. Não existe temperatura negativa do ponto de vista absoluto. Existe assim no grau Celsius, que é uma escala
relativa, e aí eu tenho uma temperatura abaixo de zero, ou na escala Fahrenheit, que é bastante usada lá nos Estados Unidos ainda. Mas do ponto de vista absoluto, não. Então, a temperatura sempre é absoluta. Por outro lado, o calor, por convenção, foi convencionado. Por que que é assim? Porque alguém quis. Ponto. Essa é a explicação. Então, lá os gurus lá da termodinâmica, no passado, num determinado momento, falaram, olha, vamos estipular que quando o calor entra no meu sistema, eu vou considerar como o calor, o fluxo de calor positivo. Se o calor sai do meu sistema, então eu vou considerar esse calor como negativo. Então, negativo é o calor saindo. Isso é uma convenção, né? Não foi convencionado, quiseram que fosse assim. Talvez a relação disso esteja ligada com a variação da temperatura. Se a gente pensar que quando eu coloco o calor no meu sistema, vamos imaginar a panela com água lá no fogão. Você liga a chama, passa um determinado momento, a água está a temperatura ambiente, ela passa a aumentar a temperatura até que ela começa a vaporizar lá por volta dos 100 graus. Então o que acontece? Você está colocando calor no seu sistema, que o seu sistema é a panela com água. A temperatura aumenta. Então talvez seja isso, né? Eu coloco calor, a temperatura aumenta mais. Da mesma forma, se eu pego a mesma panela, temperatura ambiente, coloco no congelador, começa a perder energia, calor para a geladeira, meu sistema, lembrando que é a panela com água, vai chegar um determinado momento que essa água vai congelar. Então eu estou perdendo energia para o meu ambiente, que é a geladeira. Então o que acontece? A temperatura cai. Então talvez seja isso, o calor sai, que é a relação que eu sempre fiz para lembrar quem que é quem. Então, como o calor entra, mais temperatura aumenta. Calor sai, temperatura menor, o calor é menos na forma. É só esse parâmetro que você tem que guardar direitinho, senão dá zica na hora de fazer os exercícios. Bom, então a variação da entropia ela depende apenas do sentido do fluxo de calor. Então ela é uma consequência direta se o calor está entrando ou se está saindo do meu sistema. Bom, então qual que é a primeira conclusão que nós chegamos aqui com relação a essa análise? A primeira é que a entropia aumenta, o sistema ganha calor. Se ele ganha calor, ele provavelmente está aumentando a sua temperatura. A entropia diminui, o sistema perde calor. Por outro lado, se a entropia é constante, o sistema não ganha nem perde calor. Aí você fala, mas existe isso? Existe as transformações chamadas transformação isoentrópica. Quer dizer, transformação na mesma temperatura. Nós falamos já da temperatura isovolumétrica, que é no mesmo volume. Nós já falamos da transformação isobárica, que é na mesma pressão. Nós já falamos da transformação adiabática, que é aquela onde o calor não entra nem sai do meu sistema. E também tem a transformação isotérmica, que é na mesma temperatura, ou seja, eu saio de um estado e vou para outro estado com a temperatura constante. E aqui é mais uma forma de ter uma transformação isoentrópica. Então eu já estou introduzindo mais um tipo de transformação que a gente não tinha falado ainda. Bom, outra coisa é que o atrito sempre aumenta a entropia. Então o atrito ele tende sempre a aumentar a entropia do meu sistema. Bom, qual seria a segunda conclusão que nós tiramos então da variação da entropia? Considerando o valor zero, a entropia da água, água líquida a 0 graus na pressão atmosférica, lembrando que a entropia, como nós falamos na última aula, ela não tem um valor absoluto, ela tem um valor relativo. Então eu vou, aí também a mesma história lá do calor mais e menos, eu vou dizer o que é o valor e dali eu parto para obter os demais. Então nessa condição aonde a água líquida a 0 graus a pressão atmosférica de 1 atm, neste caso eu tenho a entropia zero. Por que zero? Porque eu quis que fosse assim, poderia ser qualquer valor. E daqui eu passo a obter os outros valores. Então, se eu tenho uma situação de gelo, ou seja, água sólida no estado sólido, eu tenho uma entropia negativa. Então, o valor da entropia vai ser menos. Por que está dando menos? Porque o meu referencial está abaixo do meu referencial. Ou seja, eu disse que 0 grau é o meu referencial, estou abaixo de 0 graus, então estou negativo. Mais ou menos como é o esquema da temperatura.
Se eu tenho vapor, eu tenho um estado gasoso, então eu tenho a entropia maior do que zero, né? Então vai ser um valor positivo. No caso, eu também tenho uma faixa de entropia positiva entre 0 e 100 graus, que é onde a entropia também é maior que zero, né? Mas aqui, se é o estado gasoso, eu tenho certeza que é maior que zero, né? Quanto é, aí a gente teria que fazer os cálculos, mas esses valores são todos tabelados. Bom, os estados sólido, líquido e gasoso está ligado ao grau da liberdade das moléculas. O que quer dizer isso? No estado sólido, as moléculas estão mais próximas umas das outras. As forças intermoleculares, né, lá da química, a força de Van der Waals e as outras que tem os outros tipos de atração entre as moléculas, no estado sólido eles estão mais próximas, são forças maiores. Já no estado líquido é o meio termo, nem lá nem cá, mas eu tenho um pouco mais de grau de liberdade dentro do fluido, as moléculas, uma hora está em cima, outra está embaixo, ela consegue se movimentar, enquanto que no sólido não. Já no estado gasoso, aí está totalmente à vontade, digamos assim. Então a entropia ela é uma grandeza associada ao grau de liberdade de um sistema. Então, quanto maior a entropia, maior vai ser o grau de liberdade que eu tenho das minhas partículas, digamos assim. E essa analogia a gente pode fazer, óbvio, no sistema termodinâmico, que a gente está falando aqui, mas também a gente pode falar do sistema social, sistema financeiro, e de vez em quando a gente ouve, às vezes, uma notícia, houve um aumento de entropia, ou alguma coisa assim, você vê uma entropia enfiada no meio do assunto que não tem nada a ver com termodinâmica. É mais ou menos essa ideia que ele mostra, essa questão aí de um sistema estar mais coeso ou mais largado, digamos assim, né? Mais solto, né? Então essa é a ideia da entropia, da variação da entropia. Continuando, a entropia como propriedade de estado. Então uma grandeza física, ela é uma propriedade de estado, quando junto com outra define o estado da substância. Então, como eu falei no começo aqui da nossa explanação, se eu pego uma substância que está numa determinada pressão e numa determinada temperatura, eu consigo dizer em qual estado a minha substância está, sólido, líquido ou gasoso. Se de repente você está assistindo esse vídeo aqui, eu acabei também de postar um vídeo chamado Como é o corte a plasma. Lá a gente fala do plasma como uma quarta forma da matéria, onde ele é um gás ionizado, né? Então, se você tiver curiosidade, você pode acessar lá. Bom, voltando aqui só um parênteses, né, rapidinho. Então, se a gente pegar o exemplo da água, a temperatura de 20 graus Celsius na pressão de 1 atm, aproximadamente pressão atmosférica a nível do mar, eu tenho o quê? Eu tenho o estado, eu posso dizer com certeza que eu tenho o estado líquido. A água está líquida, ou, né, se a gente for já trazer nos termos da termodinâmica, a gente tem aqui um líquido subresfriado. Então, eu consigo determinar que a água está numa situação de líquido subresfriado. Tem umas aulas para trás que nós falamos disso aqui, onde nós falamos do líquido subresfriado, e o que quer dizer isso? Quer dizer que eu não tenho nada de vapor, não tenho nem a possibilidade de ter vapor nessa situação. A partir do momento que eu chego num determinado patamar de temperatura, eu estou na iminência na iminência de ter a formação de vapor. Isso é o chamado líquido saturado. E assim por diante, né? Se você não assistiu essa aula, é só você voltar aí e procurar sobre essas propriedades. Bom, outro exemplo, se eu tiver a temperatura a 120 graus Celsius e a pressão de 1 atm, eu posso dizer com certeza que eu tenho o estado da água na forma de vapor. Isso é um vapor com certeza. Por quê? Porque a 100 graus, nessa pressão, a água começa a vaporizar. E ela só começa a subir de temperatura, como a água é uma substância simples, ela só começa a mudar a sua temperatura a partir do momento que toda a água líquida se transformou em vapor. Essa é a diferença lá do calor latente e do calor sensível, né? Então são essas coisas que vai mudar aí a concepção aqui de estado. Bom, então nesse caso eu tenho o chamado estado de vapor, né? Então a água é vapor com certeza nessas condições. Ou dentro do panorama aqui da termodinâmica, a gente está falando do vapor superaquecido.
Quando eu falo de vapor superaquecido, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu não tenho chance nenhuma de ter água líquida na forma misturada com a água, não tenho mistura. Por que eu falo isso? Porque aquilo que eu acabei de falar, a 100 graus a água se transforma de líquido para vapor. Então, se eu estou acima de 120 graus Celsius, então eu estou acima da temperatura, então eu tenho vapor com certeza. A partir do momento que eu chego nos 100 graus, aí eu tenho o chamado vapor subresfriado, né? Então, o que acontece? Eu estou na iminência. Se eu perder um pouquinho de energia, eu passo a ter formação de vapor dentro formação de líquido dentro do meu sistema. Então é essas condições que a gente tem que estar em mente aí, se é vapor superaquecido, se é vapor saturado, se é líquido saturado, se é líquido subresfriado. Seria essa conotação que a gente pode tirar aqui. Bom, então a entropia como propriedade de estado, como ela assume valores diferentes para cada combinação de temperatura e pressão, pode ser considerado como uma propriedade de estado. Então assim, ao invés de eu pensar agora em temperatura e pressão, se eu tiver a pressão e a entropia, eu consigo definir um estado também, porque eu tenho cada valores distintos, eu tenho um valor distinto de entropia para cada condição. E isso é o que a gente faz, a gente tabela isso, né? Fizeram as contas de todas as condições, e aí com isso a gente consegue extrair e fazer cálculos que vai justamente nos trazer os parâmetros para dizer se o sistema está bom, se o sistema está ruim, se o sistema qual é o rendimento do meu sistema e assim por diante. Então, se a gente pegar de novo o exemplo da água, a gente está falando muito de água aqui porque a água é usada como, né, na termodinâmica, principalmente nos sistemas a vapores, né, turbinas a vapores, onde eu tenho a geração de energia através do vapor, e outras questões de aquecimento também, né? Então o vapor é muito utilizado para efeitos de aquecimento nas indústrias. Então a gente está falando de água toda hora porque essa seria a aplicação prática. Então vamos imaginar a água a pressão de um ATM, que seria a pressão atmosférica ao nível do mar. E aí eu tenho alguns valores. Se eu tenho a entropia menor do que zero, eu tenho sólido, ou seja, eu tenho gelo, no caso da água. Se eu tenho a entropia igual a zero, eu tenho líquido a 0 graus Celsius. Se está entre 0 e 0,312, o valor da entropia, eu tenho um líquido entre 0 e 100 graus. Né? Vai depender se eu estou na iminência, que nem o caso ali, da entropia igual a 0,312, eu estou lá no líquido saturado a 100 graus, ou seja, eu estou na iminência de começar a ter a formação de vapor. A entropia entre 0,312 e 1,757, eu tenho ali nessa condição uma mistura de líquido mais vapor a 100 graus. Por quê? Porque a 100 graus, porque o vapor, a água é uma substância simples, e a substância simples ela não muda de temperatura durante a transformação de fase. Para a mistura sim, mas para a substância simples não. A partir do momento que eu cheguei na entropia de 1,757, eu estou com vapor saturado a 100 graus, ou seja, eu estou na iminência se eu perder um pouquinho de energia, eu começo a ter a formação de água líquida, e se eu um pouquinho mais de energia, aí eu garanto que eu não tenho mais formação de água. E para entropias acima desse valor, 1,757, eu tenho vapor superaquecido a mais de 100 graus. Qual temperatura? Sei lá, vai depender de cada sistema. No geral, a gente tem que, no caso, a gente tem que trabalhar nos sistemas a vapores com o sistema de turbinas. Eu tenho que trabalhar com vapor superaquecido o máximo possível. Por quê? Porque eu vou conseguir passar ele por diversas fases da minha turbina, né? A turbina pode ser maior e eu vou demorar mais tempo para ter a formação de água, porque quando eu tenho a formação de água, aí posso ter problema mecânico, né? Hidráulico, mecânico na turbina. Então, quanto maior a temperatura, mais longe eu estou dessa possibilidade de geração de água dentro da turbina. Bom, pessoal, chegamos ao final então dessa aula. Utilizamos aí o livro de termodinâmica do Gilberto Ieno e do Luiz Negro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo. Se gostou, dê um joinha. E não esquece, se for comprar alguma coisa, compra lá na nossa loja. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.